Olá a todos, meu nome é Lucas Amaral, sou professor da Faculdade de Engenharia Agrícola e hoje estou aqui para ministrar uma aula na disciplina de Fundamentos de Produção de Biomassa. O intuito desta aula é dar uma introdução sobre as questões de fatores de produção de plantas para os alunos do curso de pós-graduação em bioenergia. Isso porque recebemos alunos com todos os backgrounds, com todas as formações de engenharia, de química, de biologia, e muitas vezes essas formações não abordam a questão da parte mais da agricultura, de produção de plantas. Então a ideia aqui é utilizar a cultura da cana-de-açúcar como exemplo, porque ela é a principal cultura bioenergética que cultivamos e, utilizando desse exemplo, apresentar alguns conceitos de produção de plantas para os alunos. Então, a aula aqui está subdividida desta forma. Então, nós temos aqui, trago para vocês algumas informações sobre produção de cana, alguns dados sobre isso. Vou falar um pouquinho mais sobre a colheita de cana, porque é a operação mais importante da cana-de-açúcar. Explorar um pouco a questão da colheita mecanizada e seus impactos. Também a questão do plantio mecanizado de cana e, brevemente, um pouco sobre fertilização, adubação e também manejo de pragas. Para que, novamente, falando para que novamente vocês tenham essa base. Para quem não teve essa base no seu curso de graduação, no curso de mestrado, ou mesmo trabalhando na área, no campo, possa ter essa noção. Então, pessoal, sempre costumo apresentar este slide onde eu mostro a evolução da agricultura. O homem lá, centenas de milhares de anos, era nômade, de repente, em algum momento ele se viu capaz de firmar, de começar a morar de forma fixa, a cultivar sua comida. Foi o começo da agricultura e depois cada vez mais evoluímos, utilizamos implementos, ou melhor dizendo, ferramentas manuais, que depois passamos para ferramentas com tração animal. Depois disso veio trator, a máquina a vapor e depois o desenvolvimento dos tratores, e com isso fomos aumentando a capacidade de cultivo do ser humano. Então uma pessoa começou a conseguir cultivar, plantar numa área muito maior, e isso vem aumentando. Tá? Com a Revolução Verde há uns 50 anos, quando isso aconteceu, esse grande pacote tecnológico da Revolução Verde trazia grandes máquinas e o uso de produtos mais eficientes na agricultura, defensivos agrícolas, adubação em larga escala. Então, com isso, o homem começou a conseguir cultivar áreas cada vez maiores, e hoje a gente comenta que está na agricultura 4.0. Eu não gosto muito desse termo, tá? Mas nós estamos hoje no momento em que nós temos as grandes máquinas, nós cultivamos em grandes áreas, e agora, por conta da tecnologia digital que a gente tem desenvolvido nos últimos anos, essa tecnologia tem chegado ao campo. Então, no campo, cada vez mais está se falando em utilização de sensores, de máquinas inteligentes, de robótica, de inteligência artificial para auxiliar o agricultor na tomada de decisão. Então, esta é a evolução da agricultura. Tá? Então, hoje é onde a gente está. Inclusive, na próxima aula dessa disciplina, eu falarei mais sobre agricultura 4.0, agricultura digital, agricultura de precisão. Então, alguns dados, tá? Eu trago aqui um dado desatualizado, né? Já tem 3 safras depois desse dado, tá? Mas a área plantada de cana na safra 18-19.
A safra 18/19 foi a cana plantada em 2018 e colhida em 2019. Se observarmos este gráfico, o que vocês vão notar é que o grande produtor de cana nacional é a região sudeste do país. Só que a região centro-oeste, que é essa parte em cinza, é a que mais tem crescido, talvez é a principal fronteira para a produção de cana nacionalmente. Então, é aqui que está sendo a grande expansão de cana. Isso porque no sudeste, boa parte das áreas já é ocupado por cana-de-açúcar. Basta andarmos aí pelas rodovias do estado que antes víamos bastante laranja, tinha bastante pasto também, outras culturas, milho, soja. E ao longo dos anos, grande parte dessas áreas se converteram aí para a produção de cana no sudeste, principalmente São Paulo. Aí vamos falar principalmente de São Paulo. Mas aí com o tempo, as usinas, os grandes produtores também têm expandido, comprado áreas aí no centro-oeste, então Mato Grosso do Sul principalmente, para a produção de cana. E o Nordeste, que é essa faixa mais escura desse gráfico, historicamente é produtor de cana. A cana começou no Nordeste. Porém, a produtividade, quanto se produz de cana por hectare no Nordeste, por conta das limitações ambientais, não é uma alta produtividade. Por isso que a cana desceu, foi mais para sul do país, e aqui, Sudeste e Centro-Oeste, tem uma melhor capacidade de produção por conta de temperatura, umidade que temos aqui. Tá? Então, essa é a grande área produtiva de cana que temos no país. E aqui eu trago para vocês a questão de produtividade. Vejam essa linha mais escura, que é a produtividade de cana média no Nordeste. Produtividade média de 5 cortes, provavelmente. Tá? Então, já antecipo um slide aqui da aula. Informando vocês, para quem não conhece a cana ela é considerada ou denominada em muitos materiais como uma cultura semi-perene. Esse termo há controvérsias aí, tem pessoas que não gostam desse termo, mas por que é utilizado o semi-perene? Nós temos as culturas anuais, aquela cultura que plantamos e colhemos numa safra, no mesmo ano. Muitas vezes não é no mesmo ano, porque plantamos, por exemplo, a soja em novembro e colhemos em abril. Mas é numa única safra, essa cultura é semeada, é plantada no campo e colhida. E depois é necessário replantar essa cultura. Isso é cultura anual. Cultura perene é aquela que fica indefinitivamente no campo ou por muito tempo. Então, uma vez que estabelecemos um plantio de laranja, de café, essas plantas ficam no campo por décadas. Então, essas são culturas perenes. Então, muitos denominam a cana como cultura semi-perene, porque ela não fica um único ano. A cana, nós cortamos, colhemos a cana, ela rebrota. Essa cultura, essa planta, ela tem a capacidade de rebrotar. Então, essa cultura, uma vez que plantamos, ela pode ficar no campo aí 3, 5, 7, 10 anos, rebrotando. Então, ela, na verdade, a cana é uma cultura perene que cultivamos como anual. Então, nós plantamos a cana, ela cresce por um ano, começa a acumular açúcar e então nós cortamos um ano de produção de cana. Às vezes nós temos plantio de ano e meio, então plantamos, por exemplo, em janeiro e colhemos em julho do outro ano apenas. Tá? Então vai janeiro dá um ano, mais 6 meses, julho, 18 meses. Mas depois desse primeiro corte, aí é tradicional a cultura ficar no campo 12 meses crescendo, um ano. Então aí nós temos um primeiro corte, que pode ser aí cana de ano e meio, né, que é 12 ou 18 meses crescendo. Cortamos, colhemos, a cultura rebrota, depois de 12 meses cortamos de novo, damos o segundo corte, depois damos o terceiro corte e assim por diante. A média nacional hoje gira em torno de 5 cortes. Então, 5 safras de cana
para termos que replantar a cana. Aí nós fazemos uma reforma do canavial. E essa reforma ela é postergada sempre que possível, porque a implantação de um canavial, o custo é grande. Então, por isso que os agricultores, as usinas, tentam levar esse canavial até o ponto que deixa de ser econômico. Não é mais rentável, porque a produção vai caindo. A produção de cana, as rebrotas, elas tendem a vir menos vigorosas, menos produtivas. A gente tem a ocorrência de pragas, mata soqueira de cana, né? São os colmos, um conjunto de colmos, a gente diz que chama soqueira. Então, de repente, temos uma praga aí que mata essa soqueira. Então, naturalmente, ao longo do tempo, a produtividade da área como um todo vai caindo. Nós temos um dos grandes desafios do cultivo de cana, como eu vou falar para vocês nessa aula, é o intenso tráfego de máquinas. Então, tem muito pisoteio de soqueira na colheita, nos tratos culturais. Então, essas plantas, essas soqueiras, elas vão perdendo força, elas vão morrendo. Então, chega um certo momento que precisa reformar o canavial. Se o solo for mais fraco, mais praga, ou manejo mais conduzido sem tanto cuidado, eu tenho menos cortes. 3 cortes, eu preciso reformar o canavial. Agora, se é um solo muito bom, muito bem tratado, um manejo bem feito, pode durar 7 cortes. Conheço lavouras aí com 12, 15 anos, que ainda produz comercialmente. Então, varia bastante. Então, essa era uma ressalva aqui quando eu li esse gráfico, né? Esse gráfico representa a média para a reforma do canavial. Essa reforma fica em torno de 5 cortes. Tá? Então, essa é a produção média. Então, o primeiro corte se produz aí 100 toneladas por hectare, 150. Agora, conforme vai andando, o corte vai diminuindo, chegando ali, quarto, quinto corte, depende muito, tá, pessoal, de área, de cultivar, né, de variedade de cana, mas chega ali 70, 60, 50 toneladas por hectare, lá no quarto, quinto, sexto corte. Tá bom? Então, aqui dá para vocês terem uma noção da produtividade nas regiões brasileiras. Vocês podem ver que o Sudeste está ali no topo. Local com boas condições climáticas, um bom manejo também, mas se vocês olharem nos últimos anos, Centro-Oeste e Sudeste, produtividade parecida. Então mostra a capacidade de produção dessas duas grandes regiões brasileiras. E aqui, pessoal, outra questão também importante é o zoneamento agroclimático, zonamento ambiental. Tá? Então, como um conceito geral, aqui eu trago um exemplo da cana, mas esse é um ponto importante para qualquer cultura, tá, gente? É que as culturas, elas demandam uma certa característica do ambiente. Elas demandam água, então eu preciso ter água disponível. Se eu não faço irrigação, eu dependo da chuva. A cultura também precisa de temperatura adequada para o ciclo dela, para ela concluir o seu ciclo. Então tem que ter temperatura adequada. Eu tenho culturas que precisam de determinadas horas de frio. Tenho culturas que o frio paralisa o crescimento. Então, na melhor das hipóteses, eu não deveria ter frio, horas de frio. Tem culturas que para realmente produzir flores, produzir grãos, precisam de determinada quantidade de luz ao longo do dia, o que a gente chama de fotoperíodo. Então precisa de dias mais longos com noites mais curtas, ou vice-versa. Então tem algumas características ambientais fundamentais para a produção. E isso vai ser função da cultura, da espécie, e também os programas de melhoramento de cultura, melhoramento de plantas, buscam produzir genótipos, produzir material genético, diferentes variedades, cultivares de determinada espécie, para tentar expandir ou fazer com que essa cultura se adeque em situações de características antes inadequadas ou restritivas. Então, se olharmos esse mapa aqui, por exemplo, do estado de São Paulo, nós vemos aí quase 3 milhões de hectares
que apresenta características adequadas para a produção de cana. Mas eu tenho, a grande maioria não tem essas condições adequadas, apresentam aí algumas limitações ambientais, algumas restrições ambientais também aí em amarelo, e até algumas partes aqui que eu não tenho as características adequadas. É inadequado para a produção de cana. E é assim para todas as culturas. Só que aí nós temos aí algumas práticas agronômicas que permitem cultivarmos em algumas situações que têm restrições. Quando a quantidade de chuva no ciclo da cultura é insuficiente, essa é a restrição, nós podemos ter irrigação. Quando eu tenho um solo muito fraco, um solo ruim, entre aspas, né? O que é ruim depende um pouco, mas quando eu tenho um solo mais fraco, eu posso ter algum tipo de gestão aí, com fertilização, com plantio direto, buscando melhorar esse solo para receber a cultura. E como eu falei para vocês, a gente tem o melhoramento genético. Melhoramento tradicional, onde eu vou combinando genética da mesma planta para ter aí genótipos cultivares mais resistentes à seca, mais tolerantes a um ambiente mais restritivo de falta de água, de solo ruim, de temperaturas mais altas ou mais baixas, e por aí vai. E também hoje tenho a biotecnologia, inclusive muitos das pesquisas realizadas dentro do programa de pós-graduação em bioenergia dos seus docentes, dos seus alunos, está vinculada a esse processo de melhoramento de cana visando biotecnologia, melhorar as características da cultura, tá? Procurando melhorar aí produção de açúcar, se for o caso, para a produção de etanol ou de açúcar, ou mesmo produção de cana-energia, que é aquela cana que nós queremos que ela tenha bastante fibra, bastante massa para produção de energia. Então, esse é um papel importante aí do programa de melhoramento genético da cana e de outras culturas bioenergéticas também. E para quem não conhece a cana, então aqui estão as suas frações. Então aqui temos touceiras de cana. Vejam aqui temos uma touceira. Vários colmos saem da mesma touceira. E uma planta de cana, na verdade, uma planta seria a touceira, tá, gente? Às vezes a gente entra em confusão aí, tá? A gente fala que um colmo, um stalk em inglês, né? Um colmo é uma planta, na verdade não, é a touceira, tá? Mas independente disso. Então, vamos assumir um único colmo. Tá? Um único perfilho seria o termo correto, um único perfilho. Perfilho, ele tem a raiz, ele tem o colmo e ele tem as folhas. As touceiras, a cana é formada assim. Então, cerca de 1/3 da biomassa sobre o solo, tá? 1/3 dessa biomassa sobre o solo, que é o que a gente consegue colher, é composto por folhas. Então, numa colheita mecanizada, essas folhas elas podem ficar no campo. Então, a gente chama de palhada, ou em inglês o straw. Desse montante total da cana sobre a superfície do solo, 2/3 é representado pelos colmos. Então, 2/3 aqui. Desses 2/3, 1/3 é composto pelo suco da cana, né? pelo líquido que a gente moe e vai derivar daí o açúcar e o etanol. 1/3 é fibra, tá? Então é composto pelo bagaço. Quando eu penso em cana-energia, eu estou mais interessado nessa fibra. Então é interessante tentar aumentar a fibra e diminuir o suco. E essa fibra, ela pode ir para o etanol de segunda geração, para a produção de energia, que hoje está cada vez mais em voga aí, e também pode servir para alimentação animal e outros usos cosméticos, por exemplo. Então nós temos aí a palhada, que fica no campo, serve para conservação do solo, ela tem um efeito importante na conservação, ela não deixa o solo desprotegido. Ou quando essa palhada é recolhida do campo ou
eu não faço essa limpeza, a colhedora não faz essa limpeza da palhada no campo, inclusive tem bastante estudo aí vendo quanto dessa palhada que fica no campo que eu posso remover e levar para a produção de energia, e quanto eu tenho que deixar no campo para não prejudicar o solo. Tá? Tem algumas pesquisas sendo realizadas nesse sentido. Então, eu posso remover uma parte disso e levar para a usina para a produção de energia. Tá? Então, e o restante, os colmos, que é na verdade, aqui os colmos picados, é o interessante, é o que queremos de fato colher no primeiro momento do campo, vai dar origem ao suco e à fibra. Apenas a título de curiosidade, nós temos aí que 60% do custo de produção de etanol é associado à operação agrícola. Então, 60% dos custos é no campo. Os outros 40% só é que são na indústria. Então, por isso a importância da gente otimizar, da gente pesquisar e desenvolver procedimentos melhores no campo. Isso eu estou falando de cana, que tem um processo industrial depois. Agora, se eu falar de outras culturas como grãos, 90% dos custos é no campo, né? Porque basicamente o resto é transporte e armazenamento apenas. E aí, pessoal, estou falando de colheita, mas sem dar muito detalhe. Vejam aí nessa imagem. Essa é uma colhedora de cana. Quem é de São Paulo, pessoal, deve lembrar, se tiver em torno dos seus 30, 40, 50 anos, lembra que era frequente queimada de cana. A usina propositalmente queimava a cana para remover toda essa palhada aí, deixar a cultura limpa. Tá? Ficava só o colmo ali no campo, que depois vinham as pessoas, né, os trabalhadores braçais aí, cortando essa cana para colheita. Então, vejam a quantidade de massa aí, né? Fazer esse trabalho de colheita de cana sem queima na mão é um trabalho bem complicado. Então, o que aconteceu? Por questões legais aí, restrições legais, ambientais, houveram decretos, em São Paulo principalmente, de que a usina não poderia mais queimar cana. Não poderia, não pode mais queimar cana. Tá? Então, o desenvolvimento das colhedoras cresceu exponencialmente. O desenvolvimento das colhedoras para a colheita de cana. Porque essa colheita de cana crua, que a gente fala, ou seja, sem queima, na mão, é muito complicado. Então, aí as colhedoras foram se desenvolvendo cada vez mais rápido. Já se tinha, né, as colhedoras, mas se desenvolveu mais. E as usinas começaram a comprar. E a partir de agora, vocês vão ver nos próximos slides aí, 90% da área é colhida crua. Colhida em inglês, aí, o green harvesting. Então, colho a cana sem a queima. Porque a colhedora permite isso. Os outros 5 ou 10% é simplesmente porque são áreas que eu não consigo colher mecanizado. Porque são áreas, às vezes, com muita declividade, áreas que o solo é um pouco mais encharcado, eu tenho algumas dificuldades em áreas pequenas. Então, são essas áreas bem específicas que ainda é colhido na mão. Tá? Então, quando a gente vê um canavial pegando fogo, o pessoal culpa a usina, tenho certeza que não é isso. Tá? As multas por queimar cana são altíssimas. As usinas se preocupam muito de não queimar cana. Até porque se queima, tem que colher. Então, pegou fogo acidentalmente numa área, tem um monte de sistema de segurança da usina aí que o pessoal vai tentar apagar fogo, restringir o fogo, e uma vez que pegou fogo, tem que ir lá colher. Tá? Então, essa colheita de cana crua trouxe aí um potencial do uso da palhada, inclusive para a produção de energia, como eu já comentei para vocês. Essa palhada protege o solo contra a erosão, além de reciclar nutrientes, sequestrar carbono e melhorar a capacidade de retenção de água no solo também. Essa palhada sobre a superfície do solo evita muita perda de água por evaporação. Então eu tenho mais água no solo, que é melhor para a planta. Então só tem vantagens aí na colheita de cana crua. A única desvantagem que eu vejo é que o tráfego de máquinas fica muito mais alto.
né? As colhedoras geralmente colhem uma única linha de cana. O espaçamento adotado entre linhas de cana é de 1,5 m. Então, a cada 1,5 m, a colhedora está entrando na lavoura. Então, ela está entrando aqui. Ela volta, um dos pneus, uma das esteiras da colhedora volta no mesmo lugar, então passa 2 vezes na entrelinha. Então, esse é um impacto importante aí no solo. Vejam aí a evolução nos últimos 12 anos, a colheita manual, que antes aqui na região centro-sul, sudeste, centro-oeste, a colheita manual estava em 70% da área. Conforme fomos evoluindo aí de forma muito intensa, chegamos hoje a 5% da área apenas colhido manualmente. Só naquelas áreas realmente que a colheita mecanizada não é possível. No Nordeste já não, essa colheita manual ainda é bastante praticada, porque lá temos regiões mais acidentadas, temos áreas menores e temos uma mão de obra ali também mais disponível para colher essas áreas menores. Então, no Nordeste ainda a colheita manual prevalece. E essa aqui é a colhedora, pessoal, um esquema, né, um corte da colhedora. Então vejam aqui a cana. Então essa colhedora ela tomba a cana, corta aqui na base, pode despontar também, tirar aquele ponteiro onde eu tenho folhas verdes, porque essa folha verde depois, se vai para a indústria, passa pelos sistemas de limpeza e não consegue ser eliminada, é um problema. Então, muitas das vezes, não é regra, tá? Mas muitas das vezes tem um despontador aqui, tirando aquele ponteiro. Mas às vezes não usa também, porque a cana ela é heterogênea, esse despontamento não funciona muito bem. Então, tenho aqui o corte de base, essa cana transportada, picada. Aqui eu tenho um extrator que busca fazer uma primeira limpeza da palhada, então joga essa palhada no campo. Ela é transportada, aqui eu tenho um segundo extrator que faz mais uma limpeza fina. E esses comos menores, aí, em torno de 30 centímetros, de 20 a 30 centímetros, são transportados para um transbordo, um trator que anda do lado da colhedora para receber esse material. Então essa é a colhedora. Então vejam aqui a colhedora com o conjunto trator transbordo. Depois disso aqui, quando enche, o transbordo vai numa área de sacrifício, uma área de transferência, e passa isso para os caminhões que vão transportar essa cana para a usina. E o custo muito alto, né, pessoal? O custo muito alto dessas operações. Aqui é onde eu falaria para vocês da cana como uma cultura semi-perene. Então, lembrando, a cana é perene. Se a gente deixar ela na área, ela não morre, ela não completa o seu ciclo. Ela entra em senescência, ela começa a acumular energia. Como ela acumula energia? Pelo acúmulo de açúcar. Então, quando falta água ou fica muito frio, a cana começa a acumular energia para sobreviver. Depois que passa esse período, ela volta a ficar verde, a florescer, se for o caso, para continuar seu ciclo indefinitivamente. Ela não morre. Diferente de um milho, que pegar um milho, uma soja, um feijão, completa seu ciclo, forma a semente, a planta morre. Acabou. Tá? A cana não. Então ela é perene e a gente cultiva ela anual, ou seja, a gente corta para ela rebrotar, a gente corta de novo e assim até quanto for viável economicamente. E aí, pessoal, o que ocasiona essa colheita mecanizada e cada vez mais máquinas no campo? O problema é a compactação. Aqui nesse corte, esse perfil do solo, vocês provavelmente vão conseguir enxergar aí que aqui o solo ele está mais compactado, ele está mais denso. Aqui é a entrelinha, aqui é a linha da cana, aqui é a entrelinha da cana. Vejam aqui que o solo não está tão denso. Agora, aqui na entrelinha, sim. Aqui eu tenho um solo mais denso. A água, quando chove, não consegue passar. As raízes da planta têm dificuldade de penetrar aqui. Então, por isso que é importante que os rodados das máquinas sempre fiquem na entrelinha. Porque aqui onde eu tenho a linha de plantio de cana,
eu não posso ter essa compactação, as raízes têm que se aprofundar, a água tem que penetrar. Então, esse controle de tráfego, esse cuidado do rodado das máquinas passar sempre na entrelinha é muito importante no caso da cana. Até por conta dessa questão semi-perene, né? Não tenho revolvimento do solo, não tenho isso. Então é importante sim, senão, inclusive, os rodados vão prejudicando as soqueiras. Quando passa em cima, eu estou prejudicando diretamente a soqueira de cana. E aqui só para vocês terem ideia, tá, gente? Aqui é uma ideia do número de pneus que passam em cima de uma área por safra, tá? Por safra, a mesma entrelinha recebe 16 passadas de pneu. Tá? Então aqui dá para terem uma ideia. Então, o transbordo, o trator do transbordo. Então o transbordo geralmente vem com duas gaiolas atrás, que são os transbordos. Então, esse transbordo passa por toda a linha da cultura, o transbordo passa. Toda a entrelinha é pisoteada por esse conjunto transbordo aqui. Depois nós temos a colhedora. A colhedora também, ela passa 2 vezes no mesmo lugar. Depois nós temos aí a aplicação de herbicida. Só que vejam, os pulverizadores, as adubadoras, muitas vezes elas são maiores, então elas não passam em todas as linhas. Tá? Então por isso tem esses vazios aqui. Mas é máquina passando no campo. Então, aplicação de herbicida, operação de cultivo, muitas vezes é aplicação de algum inseticida ou de adubação, mais herbicida. Tá? Então, no caso, eu tenho plantio também, tenho cobrição do sulco se eu não utilizar uma plantadora. Tem muita máquina passando no campo. Tá? Vejam aqui, ó como é que fica. Uma situação aqui, obviamente, uma situação onde o solo está um pouco mais úmido, tá? Mas fica até afundado ali onde a máquina passa. Então a gente fica com esse canteiro onde a cultura se desenvolve, que é importante ser mantido. E por isso, inclusive, que na cana temos piloto automático nas colhedoras, nas plantadoras. Tá? Piloto automático usa aí de GPS, um GPS de altíssima precisão, que guia a máquina automaticamente. Tem o operador, mas ele basicamente monitora a operação, faz as manobras, mas na hora que entra na lavoura, a máquina vai sozinha. O direcionamento é automático, tá? Para exatamente evitar o pisoteio dessas áreas aqui. As áreas deveria ser o canteiro, onde a cana está se desenvolvendo. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho Falamos mais da colheita agora, né? Colhedora, colheita de cana crua e agora um pouquinho das plantadoras também, da forma de plantio. Tá? Como é que funciona? E isso é meio que geral, né? Para todas as culturas. Nós plantamos a cultura, temos os tratos culturais enquanto a cultura se desenvolve, para depois ter a colheita. Tá? Só que no caso da cana tem algumas operações a mais, aí, peculiares à cana. Então, começando por aqui, como a gente planta cana? Comercialmente, a gente não pega semente de cana e planta no campo. Por quê? Inclusive porque a cana ela só vai florescer e produzir sementes em condições bem peculiares. Por isso que muitas vezes alguns programas de melhoramento, eles estão lá no nordeste do país, em algumas situações bem específicas, que permitem a cultura ela florescer e ela gerar sementes viáveis. Às vezes a gente passa na rodovia e a gente vê a cana florescida, a gente vê as flores, o que não é desejado, tá? Porque daí a cultura ela gasta energia para produzir folha e se ela gasta energia, ela consome o açúcar. Então florescer não é desejado. Mas para produzir semente, ela tem que florescer. Então, isso é feito lá em situações bem específicas de temperatura, de umidade, com horas de sol, fotoperíodo e tudo mais. Tá? Então, em cultivos comerciais, a cana é plantada colhendo a própria cana. Tá? Então, se vocês verem aqui, esses aqui são os meristemas, são as gemas do colmo. Tá? Então, o colmo da cana é composto por nós e entre nós.
Então tem aqui os nós, que é onde estão as gemas, e os entrenós. Tá? Então, dessas gemas aqui, desses nós da cana, é que darão origem a novas plantas, a uma nova toceira, tá? Dessa região aqui. Então, o que é feito é que é colhido uma área de cana-semente, é dito assim, tá? Cana-semente ou cana para plantio. Tá? Então aqui é colhido essa cana, uma área específica, muitas vezes da usina, que ela toma mais cuidado. A colhedora aqui, ela anda mais devagar. Ela tem inclusive uma esteira de borracha para não danificar esses nós, essas gemas. Tá? Então isso aqui é colhido com mais cuidado para depois depositar no campo para o plantio. Tá? Então esses colmos são depositados no plantio. Um número geral aí é que 1 hectare de cana planta 5 hectares. Então é essa a proporção, 1 hectare planta 5 hectares. Então é isso, a gente colhe isso aqui pode ser feito mecanicamente ou aí até manualmente, tá? Mas hoje é quase tudo mecanizado. Aí nós temos a deposição desses colmos, semente aí no campo. Depois isso precisa ser... Então precisa abrir esse sulco de plantio em torno de 30, 40 centímetros de profundidade. É isso aqui. Precisa depositar isso, fechar esse sulco para termos o desenvolvimento das soqueiras, desenvolvimento das plantas. E é nessa etapa aqui que nós temos algumas variações importantes. Como o plantio semi-mecanizado. O plantio semi-mecanizado é o que, por anos aí, por décadas, foi o mais utilizado. E por que é semi-mecanizado? Porque eu tenho uma máquina abrindo o sulco de plantio. Então vejam aqui que ela está abrindo esse sulco, tá? Muitas vezes aplicando adubo, inclusive, no sulco de plantio. E nós temos aí, paralelamente, essa colheita do colmo da cana-semente, que pode ser manual ou automatizado também. Geralmente aqui é manual. Quando eu tenho essa colheita, esse plantio semi-mecanizado, eu faço uma colheita manual, porque daí eu vou plantar a cana inteira muitas vezes. Então, é colhido, é aberto o sulco e depois essas plantas são depositadas no sulco de plantio. E depois vem uma outra máquina para fechar esse sulco de plantio. Tá? Então são 4 operações aí que são feitas, isso sem contar a fertilização, a aplicação de adubo que muitas vezes é feita. Então eu posso fazer isso manual. Aí eu vou projetar um vídeo para vocês. A cana ela está sendo transportada por esse caminhão, aí obviamente é uma área pequena, tá? Aí a gente tem pessoas ali jogando essas canas para dentro do sulco e nós temos os outros braçais aí que vão cortando a cana, fragmentando a cana para que favoreça a brotação de todas aquelas gemas que estão presentes nos nós da cana, todas essas gemas laterais aí. Se eu deixo a cana inteira, muitas vezes não são todos os nós que vão germinar, que vão brotar. Tá? Então eles vão segmentando em torno aí de 3 nós, de 3 entrenós por segmento, para favorecer essa brotação. Vejam que nesse exemplo a cana ela não foi queimada, mas geralmente quando se faz esse tipo de plantio semi-mecanizado, a cultura, a planta é queimada sim. Então esse aqui vejam que é bem braçal, e depois vem uma máquina cobrindo o solo. Só que hoje a gente tem plantadoras mecanizadas cada vez melhores. Essa aqui é uma plantadora. Não vou entrar em detalhes dos elementos, até porque eu vou deixar um vídeo aí para quem quiser assistir depois, tá? Vou deixar um link de YouTube. Então nós temos aqui o local onde a cana picada, os toletes que serão plantados estão aqui. Eu tenho aqui um tampão que empurra conforme vai dosando, vai colocando essas canas aqui. Vocês estão vendo aí no ponteiro. Tá? Conforme essas canas vão sendo depositadas no solo, o tampão vai empurrando para não faltar cana aqui. Tá? Então aqui nós temos uma esteira
e esse material é depositado no solo. E daí eu tenho sulcador, eu tenho inclusive aplicação de adubo, muitas vezes tem aplicação de defensivos. Então faz várias operações. Então, eu posso ter um operador aqui exclusivo para controlar esse empurrão e esse dosador de cana. Tá? Então, depois vocês deem uma olhada aí no vídeo. Mas essa máquina faz várias operações numa única passada. Então, a gente não fica dependente de toda aquela mão de obra, de todas aquelas operações de ter que abrir o sulco, depois transferir essa planta, transferir esses colmos para o solo, vir as pessoas cortando, se for cana inteira, né? Eu posso distribuir só os toletes, depois cobrir. Então, são várias operações que a plantadora faz. Então, tá aí o vídeo, pessoal. Ó, vou deixar aí o slide para vocês, e daí vocês têm o link para assistir o vídeo de um sistema da John Deere, uma plantadora da John Deere. E aqui é o que nós temos, as plantadoras depositando colmos dessa forma. Então, inclusive, este é um problema de plantadora, tá? A qualidade dessa distribuição. Vejam que cai bastante colmo aqui, não caiu nenhum colmo lá. Às vezes a viabilidade dessas gemas também cai, porque tem muito atrito mecânico. Então, às vezes, o que acontece é que eu tenho que usar mais cana para produzir o mesmo hectare. Tá? Então, ao invés de 1 hectare gerar 5, 1 hectare gera 3. Então, isso às vezes é um problema. E a brotação aqui também vai ser ruim. Eu vou ter toceiras muito próximas, toceiras muito distantes. O ideal seria que eu tivesse toceiras equidistantes, na mesma distância. Assim como acontece, inclusive, com as outras culturas. Com as outras culturas, nós temos um espaçamento entre linhas definido e, muitas vezes, um espaçamento definido entre plantas também. Para que eu tenha o máximo aproveitamento da luz, da água e as plantas não compitam entre elas pelos recursos, por água, nutriente, espaço. Então, esse é um problema, é uma dificuldade do plantio mecanizado que cada vez mais as empresas estão melhorando aí. Então, saio de um cenário onde eu posso ter isso daqui, que é o plantio manual, semi-mecanizado. Vejam que eu tenho 2 colmos aqui. Tá? 2 colmos, inclusive a ponta de cima do colmo, preferencialmente com a ponta de baixo, que eles chamam de plantio ponta e pé. Tá? Então, aqui eu tenho uma racionalização melhor do uso dos colmos. Então, isso aqui é um desafio que a gente tem hoje com as plantadoras mecanizadas. Desenvolver dosadores, mecanismos melhores para distribuição de plantas, e por isso que hoje vem ganhando espaço o plantio de mudas pré-brotadas. É o que vocês têm aí. Então, eu falei para vocês, ó, aqui é a gema que vai dar origem a uma nova planta. Então, o que está sendo feito hoje? Ao invés de ter o tolete inteiro, é segmentado, é cortado apenas essa parte da gema, tá? É feito ali um corte ainda muito manual, tá? Mas colocado essa gema num tubete aí em casa de vegetação para germinar, para brotar. Esse é o termo correto, tá, gente? Germinar é semente. A cana ela brota, tá? Então, para brotar em um tubete, forma essas mudas e depois essa muda pode ser transferida para o campo. Tá? Então, uma grande vantagem é que eu sempre vou ter muda sadia, eu tenho um aproveitamento muito melhor também das minhas mudas. Eu consigo plantar no campo um espaçamento definido, eu consigo fazer um replantio. Às vezes algum lugar que morreu, teve algum ataque de praga, eu consigo ir lá e replantar de forma mais simples. Então as mudas pré-brotadas têm ganhado bastante espaço, tá, pessoal? Inclusive agora eu vou deixar para vocês, eu vou rodar aqui um vídeo, é uma matéria do Globo Rural, tá curtinha aí para vocês conhecerem um pouquinho mais do que é muda pré-brotada. Então deixo o vídeo com vocês aí e volto depois. Uma nova maneira de plantar a cana-de-açúcar está reduzindo o custo e aumentando a produtividade da lavoura. Para mostrar essa novidade, o Vico Iazzi conversou com agricultores e cientistas de São Paulo, o estado que mais produz cana no Brasil. Cana-de-açúcar no Brasil é uma atividade que engloba centenas de usinas, milhares de agricultores e trabalhadores
e um cultivo que se espalha por 8 milhões de hectares. Para manter essa engrenagem funcionando, todos os anos, uma parte dos canaviais brasileiros tem que ser replantada. Isso ocorre porque um cultivo costuma ter boa produtividade durante 5 safras. Depois, a produção tende a cair. É hora de fazer a chamada reforma ou replantio do canavial. O replantio da cana-de-açúcar pode ser feito de várias maneiras. Atualmente, o método mais comum é uma operação grandiosa. Um trabalho que envolve máquinas pesadas, tratores, transbordos, tudo para fazer o transporte e o replantio da cana-de-açúcar nas áreas que precisam de reforma. Nessa fazenda, no município paulista de Motuca, a gente entende como isso funciona. O trabalho é feito com plantadeiras que despejam nos sulcos as mudas, também chamadas de rebolos ou colmos. São esses pedaços de cana que vão rebrotar no solo para dar origem a um novo cultivo. O problema é que o trabalho mecanizado acaba ficando caro, principalmente para os agricultores médios e pequenos, como explica o agrônomo Igor Piso, especialista em cana. Aqui nessa área nós estamos com uma plantadora, 4 caminhões e um trator e mais uma colhedora. Outro ponto negativo é que as mudas de cana ficam passando de uma máquina para outra, sacudindo, batendo. E isso reduz a taxa de brotação. Seja por dano direto na gema, danificou a gema, ela não vai brotar, tá? Seja por trincas nesse rebolo aqui, que favorece a entrada de doenças, né? Principalmente fungos, que vão apodrecer. Então, alguns trechos podem ter falha. Isso é muito comum de se observar. Com menos brotação, os produtores acabam usando uma grande quantidade de mudas por hectare, o que torna a operação ainda mais trabalhosa e cara. Nos últimos anos, o custo alto da reforma se somou a um momento delicado. A cadeia da cana enfrentou uma crise com preços baixos, clima desfavorável e endividamento. Com menos dinheiro, agricultores e usinas reduziram o ritmo do replantio, como explica o economista Antônio de Pádua Rodrigues. Nós ficamos aí com um índice de renovação na faixa de 12% a 13% nas últimas penúltimas safras. O ideal seria uma reforma aí de 18% da área colhida anualmente, para ter um bom canavial, um canavial equilibrado. De uns meses para cá, com a melhoria dos preços do açúcar, a reforma dos canaviais voltou a crescer, mas permanece abaixo da taxa ideal de 18%. E foi justamente o cenário de crise dos últimos anos que acabou dando impulso para uma nova maneira de replantar os canaviais. O objetivo é reduzir custos e melhorar a eficiência da reforma. Nossa, que interessante. Um dos pilares da mudança é a muda pré-brotada de cana, ou MPB. Estamos em Ribeirão Preto, numa unidade do Instituto Agronômico de Campinas, que é referência nesse tipo de tecnologia. Aqui, o agrônomo Marcos Landel explica que a grande mudança é abandonar o plantio baseado em toneladas de colmos e passar a plantar cana com espaçamento preciso, muda por muda. A cana hoje ela é lançada através dos colmos. E isso faz com que as gemas nasçam de uma maneira aleatória. Ela pode ter, por exemplo, o nascimento de várias toceiras dentro de 1 metro, ou às vezes um número muito menor. Na muda pré-brotada, você gera um mapa novo no seu canavial, podendo otimizar adubo, você reduz a competição por luz, quer dizer, a planta não compete com ela própria. Isso pode significar um ganho excepcional. A produção da MPB não é complicada. Aqui no IAC, o primeiro cuidado é obter colmos de qualidade, vindos de cultivos livres de doenças. No viveiro, eles são cortados em pedaços pequenos com apenas uma gema, recebem um tratamento antifungos e depois vão para a bandeja para um cultivo em substrato. Tratadas com todo cuidado, as mudas brotam e crescem rapidamente. Em 2 meses estão assim, prontas para o plantio no campo. As mudas pré-brotadas podem ser usadas no plantio de talhões inteiros de cana, como a gente vê aqui nessa fazenda. Mas na prática, a MPB tem sido mais usada num manejo diferente, chamado meiose. Um método de replantio dos canaviais que surgiu na década de 90 na Unesp, a Universidade Estadual Paulista, em Jaboticabal, mas só nos últimos anos começou a ser mais usado por agricultores, principalmente em São Paulo. O agrônomo Igor Piso é diretor técnico da Coplana,
Uma cooperativa do norte do estado que abriga 1.200 fornecedores e vem estimulando o uso de meiose em parceria com o IAC. Meiose é método interrotacional ocorrendo simultaneamente. O objetivo geral, Vico, é a gente formar o viveiro de muda de cana-de-açúcar dentro da própria área de renovação. Funciona assim. Numa área que vai ser reformada logo após a colheita, lá para setembro, outubro, os agricultores preparam o terreno e plantam linhas de mudas pré-brotadas. O espaçamento é de 15 metros entre as linhas e 60 centímetros entre plantas. São essas mudas que mais à frente vão ser usadas para o replantio da área toda, como você vai ver já já. No restante do terreno, os agricultores semeiam leguminosas como soja ou amendoim. Atualmente, esse modelo está sendo utilizado por 32 cooperados da Coplana, como o Rogério Bonacorsi. Ele tem 400 hectares de canaviais no município paulista de Luiz Antônio. Com orientação da cooperativa e do IAC, o agricultor passou a produzir as suas próprias mudas pré-brotadas. E com elas, formou áreas de meiose com cana e amendoim. Dos teus 400 hectares, quantos que você está renovando esse ano? 60 hectares, 100% de renovação com meiose. Segundo o Rogério, uma primeira vantagem da meiose é que a cobertura com amendoim aumenta a umidade do solo e protege o terreno contra a erosão. E mais. As leguminosas cultivadas, elas aportam uma quantidade enorme de nitrogênio no solo e depois esse nitrogênio fica disponível para as próximas culturas, no caso a cana, nessa situação. Outro benefício de plantar amendoim ou soja nas áreas de reforma é quebrar o ciclo de doenças e pragas da cana, como o nematóide. 6 meses depois do plantio das linhas de cana e 4 meses depois do plantio do amendoim, a área de meiose está com essa aparência, olha só. As linhas de cana já estão altas, bem formadas, que vão servir de mudas, né? E aqui o amendoim verdinho, forrando bem o solo. É quando começa a colheita. A colheita do amendoim ocorre entre fevereiro e março e tem 2 etapas. Primeiro, esse implemento arranca as plantas e revira o amendoim que estava embaixo da terra, veja só. Depois, outros equipamentos terminam a colheita e despejam o produto em caminhões. Todo esse trabalho é feito por empreiteiros que arrendam as terras de Rogério. Eles cuidam do amendoim desde o plantio até a venda final e pagam um preço fixo de R$1.000 por hectare. Sem dúvida é importante porque abate no custo da implantação do canavial. Terminada a colheita, a área que antes estava coberta com amendoim começa a receber a cana-de-açúcar. É a etapa final da renovação feita com meiose, a repicagem da cana. Estamos na fazenda de um cooperado da Coplana que começou a usar meiose em 2012. O agrônomo Ismael Perina Júnior cultiva 580 hectares em Jabuticabal. O amendoim dessa área foi colhido há 3 dias e a repicagem está sendo realizada por 8 funcionários da própria fazenda. Eles cortam a cana das fileiras plantadas com mudas pré-brotadas e depois levam os colmos para os sulcos. Repare que eles não ficam empilhados como no plantio convencional, mas sim alinhados, um após o outro. A grande vantagem é que eu utilizo muito menos muda por hectare do que eu usava no sistema convencional. Então eu saio lá de um uso de 20 toneladas para algo em torno de 4 a 4,5 toneladas por hectare. Essa redução ocorre porque na meiose a cana usada no plantio foi produzida a partir de mudas pré-brotadas. Um material uniforme, jovem e que crescendo na própria área não passa por transbordos ou máquinas pesadas, não sofrendo com batidas e ferimentos típicos do plantio convencional. Por tudo isso, os colmos usados aqui têm grande capacidade de brotação. Aqui praticamente você tem índices de mais de 90% de brotação das gemas que estão nesse colmo. Então não é necessário jogar mais para ter a mesma brotação que você teria em relação ao sistema convencional. Eu acho que essa é a grande revolução que aconteceu nesses últimos 40 anos de cana. Funcionário da fazenda, Rogério Rodrigues trabalha com plantio de cana há 10 anos. Quando você viu isso aqui pela primeira vez, o que você achou, rapaz? Eu achei que ia ter muita falha. Você achou que não ia dar certo? Não ia dar certo, porque você vê uma cana só,
A gente é acostumado a encher o surco de cana, mas na hora que brotou a cana, fechou o talhão... O resultado foi bom? Bom e ótimo. Mas afinal, quanto é que custa fazer a reforma com MPB e meiose? Gostoso, né? Um café na varanda, assim. Ismael lembra que os valores variam de uma fazenda para outra. Enquanto o replantio convencional fica por cerca de R$ 7.500 o hectare, no caso dele, a reforma teve um custo médio de R$ 4.800 por hectare. Isso já incluindo os gastos com mão de obra, insumos, mudas pré-brotadas que ele compra numa empresa privada e a renda obtida com o amendoim, uma redução de 36%. São números assim assustadores que ainda boa parte do setor ainda não se atentou para essa grande economia. Além de conquistar fornecedores de cana como Ismael, aos poucos, MPB e meiose também estão sendo adotadas por algumas usinas de cana de São Paulo. E os pesquisadores do IAC avaliam que as tecnologias devem continuar ganhando espaço nos próximos anos em todo o Brasil. Os agricultores e cientistas com quem conversamos nessa reportagem afirmam que os canaviais formados por meiose são mais vigorosos e produtivos, mas ainda vai precisar de mais tempo de pesquisa para saber qual é o real ganho médio de produtividade provocado por esse modelo de cultivo. Então, pessoal, viram aí como é interessante, né? Como que é feita essa muda pré-brotada e tem uma tendência de essas mudas serem cada vez utilizadas mais também em áreas comerciais. Ela tem aí um apelo ainda mais de formação daquele talhão que vai servir de muda para outros, ou de replantio, tá? Mas cada vez mais aí com a tecnologia, com máquinas específicas para esse tipo de plantio, a tendência é aumentar o uso de mudas pré-brotadas. E agora eu deixo também um outro vídeo, vai rodar aqui com vocês, explicando o que é o sistema de meiose. Então, a meiose é um sistema bem legal, que está aí o que ele significa, tá? Onde a gente otimiza a produção. Porque ao invés de eu ter uma área específica para produzir esse colmo semente, né, onde eu vou ter um talhão lá que depois eu vou colher esse talhão para levar isso para outros locais para plantar novas áreas de cana, para fazer reforma de canavial. No sistema de meiose, a gente evita esse transporte, evita de ter essa área específica, porque são plantadas, no exemplo aqui, são plantadas 2 linhas de cana e depois deixa o espaço de 10 linhas sem plantar. Aí planta 2 linhas de cana, deixa um espaço de 10 linhas sem plantar. E nesse espaço que fica sem a cana é plantada uma cultura anual. Muitas vezes uma soja, um amendoim, feijão, crotalária, que é uma cultura boa para melhorar o solo. Tá? Então, eu planto a cana, depois aí de 6, 8 meses, essa cana já cresceu e aí sim, eu já colhi essa safra aí no meio, já colhi esses grãos no meio, e aí eu posso pegar os colmos dessas 2 linhas e plantar nos demais. Então, eu tenho menor transporte de material, uma melhor eficiência nesse procedimento. Então, é uma técnica também bastante adotada. Dê uma olhadinha aí no vídeo. Bom dia a todos, meu nome é Newton De Gaspari, eu sou gerente de desenvolvimento de mercado BASF. Nós estamos aqui no AgriShow 2017 para apresentar a vocês 4 sessões. Essa sessão nós vamos tratar de meiose, ok? Meiose, na verdade, é um sistema de plantio de cana onde você tem uma série de vantagens, porque você tem a muda no próprio local, né? Meiose é método interrotacional ocorrendo simultaneamente. Essa palavra é formada então por essa expressão. É uma ferramenta rentável de produção de cana, onde você tem economia de cerca aí de R$2.000 por hectare. Isso aqui começa com essa muda, que é chamada agmusa. Ela é plantada e depois de 6 meses, em torno de 6 meses, você colhe a cana, como vocês estão vendo lá no fundo, e faz o plantio, coloca no suco. Quer dizer, esse é o sistema meiose, onde você tem a própria muda no local de plantio.
E ao mesmo tempo, essa área aqui, que hoje tem cana, no período de setembro, outubro, novembro, dezembro, serviu para receber uma cultura intercalar, que é o quê? Você pode plantar soja, pode plantar amendoim ou clotar área, que você pode também melhorar a fertilidade de solo. Então, em resumo, esse é o sistema meiose. É o plantio inicial com mudas aguimusa, 180 dias depois você faz a desdobra dessa muda plantada e você vai ter numa relação aqui, se você plantar, por exemplo, 1 hectare de cana, você tem em 180 dias a possibilidade de plantar 16 hectares, quer dizer, isso é que torna muito barato esse sistema, ao mesmo tempo em que você tem o quê? Uma receita que vai entrar da cultura intercalar, soja, amendoim, e também a muda que você iria utilizar para plantar esse canavial, você não vai utilizá-la aqui. Você vai levar essa muda para ser moída. Então você tem uma outra receita que é da cana que você iria utilizar para muda. Tá ok? Então essa é, em resumo, a grande vantagem e por isso que a gente fala que é um sistema sustentável de plantio de cana. Newton, qual que é a taxa de desdobra aqui? Aqui nós tivemos uma taxa de desdobra de 1 para 24, 1 hectare plantando 24. Mas não é esse o posicionamento nosso. Nós sempre trabalhamos com o pé no chão e dizemos que uma área plantada até setembro, nós temos aí uma relação de 1 para 16 com diferentes variedades. Porque isso aí também é importante. Tem variedade que a gente chega a ter uma relação muito grande, enquanto outras é menor. Então, garantido é 1 para 16. E pessoal, já falei demais aqui, tá? Essa aula já está ficando muito comprida. Então agora rapidinho, tá? A questão, para quem não é da agricultura, saber duas questões aqui. A questão que as plantas elas precisam de nutrientes, então a planta precisa de água e de nutrientes. E isso vem do solo, tá, pessoal? O solo, então, ele deve prover a água para a cultura beber, digamos assim, a comida que seriam os nutrientes no solo, e o solo também prover o suporte dessa planta. Tá? No caso da cana, inclusive, um dos grandes problemas de cana é o tombamento. Né? Ela cresce demais, bate um vento, ele tomba, a soqueira tomba, e depois para colher é mais difícil. Tá? Então esse é um outro problema. Então nós precisamos fornecer os nutrientes para as plantas, precisamos fornecer água, portanto o solo tem que ser bem cuidado. Tá? O solo ele é formado aí por milhões de anos, mas a gente com poucos anos ou poucas décadas de um manejo mal feito, a gente pode acabar com o solo. A gente pode acabar com a matéria orgânica que está no solo, que é importantíssima. Tá? E daí a gente tem muito problema, a gente pode ter erosão, a gente pode ter tanta coisa aí que vai degradar o solo. Então, a gente tem que cuidar muito bem. A gente precisa ter matéria orgânica no solo, para assim termos capacidade de reter água no solo. Se eu não tenho matéria orgânica, se eu tenho um solo muito grosseiro, com muita areia, a água vai embora rapidinho. Tá? Então eu preciso de boas características aí físicas do solo, que é textura. Então mais argila são partículas menores, retém mais água, se agrupam mais no solo, então o solo tem uma estrutura melhor. Então eu preciso cuidar da física do solo, evitar compactação e preciso cuidar também da química do solo, que aí, como a gente cuida da química, é principalmente por meio de adubação. Tá? Nós temos aí 14 elementos essenciais para as culturas. Subdivide aí em macronutrientes e micronutrientes, porque o macronutriente é demandado em maior quantidade, mas não são mais importantes do que os micronutrientes. A questão é que, como o micronutriente é demandado em menor quantidade, a gente não precisa cuidar tanto de adubação, às vezes um próprio ciclo da cultura, de deixar palhada no solo, de extrair nutriente em profundidade com as raízes, já supre boa parte da demanda por micronutrientes. Mas os macronutrientes, muitas vezes nós temos que aplicar via adubação. A gente precisa aplicar, tem que dar condições ótimas para o desenvolvimento das plantas. Não basta ter água, não basta ter sol, tem que ter nutriente também, porque senão vai limitar a produção. Tá? E isso geralmente é feito com a aplicação de fertilizantes químicos. Então,
Nitrogênio, fósforo e potássio, muitas vezes vem por fertilizante. No caso da cana, ali no plantio é feito uma boa aplicação no suco de plantio e depois nos cortes é feita uma aplicação em cobertura, como essa daqui, aplicando principalmente nitrogênio. Então, o nitrogênio muito demandado e faz com que a planta cresça saudável. E aqui no caso da cana, um exemplo, então pode ser aplicado esse fertilizante no plantio, então faço no plantio e depois nas soqueiras, né, depois que eu já dei o primeiro corte, que eu não tenho mais o plantio, eu tenho que fazer a aplicação de cobertura. Nitrogênio, toda safra deve ser aplicado nitrogênio para favorecer o crescimento, a saúde da vegetação e muitas vezes também o potássio. Só que o potássio ele pode ser reposto no solo também por meio da aplicação de vinhaça. A vinhaça é um subproduto, ela é formada ali no processo de fermentação do caldo. Então tem a vinhaça que não é utilizada, antes ela era lixo, hoje ela é um subproduto aplicado na área, é uma grande fornecedora de potássio, mas fornece outros nutrientes, matéria orgânica para o solo, então hoje ela é valiosa. Então posso fazer essa aplicação e também na cana, as usinas aí costumam utilizar torta de filtro, fazer uma compostagem, fazer um composto orgânico com a torta de filtro, que sai do processo industrial também. Então, a torta de filtro rica em nutrientes, principalmente fósforo, muitas vezes é feita uma compostagem, tá? A usina muitas vezes enriquece com fertilizante, com calcário, né? Uma rocha moída aí, para ter um composto mais rico, e depois no plantio aplica isso no suco de plantio. Isso pensando em nutrição da cultura, essas aplicações. E por último, a questão de pragas, pessoal. Pragas, o termo aí, pragas, principalmente em português, né, a gente se refere a pragas, a gente se refere a insetos. Tá? Mas praga é denominado qualquer organismo que causa dano econômico, que causa dano à cultura, dano econômico principalmente. Então tem diferentes tipos, tá? Mas os mais usuais para nós são os insetos, os patógenos, fungos, bactérias, vírus e as plantas daninhas. Tá? Mas eventualmente o porco do mato, né, o javali pode ser uma praga também. Os pássaros também podem ser uma praga. Claro que aí a gente não vai aplicar um produto para matar esses animais. Mas no caso de insetos, doenças e plantas daninhas, nós temos aí os defensivos agrícolas para nos auxiliar nessa tarefa. E na cana não é diferente. Tá? Embora a cana seja bastante rústica, ela não tenha tanto problema de doença assim, até porque os programas de melhoramento atuam bastante em selecionar genótipos mais resistentes ou tolerantes aos patógenos, às pragas. Mesmo assim, as usinas, os produtores têm que cuidar disso. Tá? Nós temos pragas importantes aí, pragas que podem matar a soqueira e antecipar a reforma do canavial. Temos doenças que diminuem a produção, temos vírus também aí, bactérias que são problemas e planta daninha. Planta daninha é uma planta que a gente não quer, que vem competir com a nossa cultura no desenvolvimento. Então ela compete por água, por espaço, por sol, por nutrientes. Então, muitas vezes a gente tem que fazer aplicações aí de inseticidas, fungicidas e herbicidas nas lavouras. Na cana não é diferente. Tá? E num cenário ótimo, nós temos um manejo integrado de pragas. O manejo integrado de pragas é quando há um monitoramento das pragas e a gente só atua de fato, aplica um inseticida, por exemplo, quando a praga está presente e oferece risco, está chegando no nível de dano, tá? No nível de controle para não ter dano econômico. Então, antes da gente chegar no nível de dano econômico, a gente já aplica, a gente já tenta controlar isso daí. Então, a gente faz um monitoramento para ter um controle na aplicação de inseticidas, de pesticidas de forma geral. Tá? E também lançamos mão de outras formas de controle cultural, como utilizar genótipos resistentes, ter algum tipo de quebra-vento na área, dependendo da cultura e da praga, manter o espaçamento recomendado. Tem várias outras alternativas aí para auxiliar no controle.
Inclusive, na cana-de-açúcar é bem forte aí o controle biológico de algumas pragas, como a broca da cana. Então, tem 2 inimigos naturais aí que são utilizados na prática pelas usinas, feita a dispersão desses inimigos naturais aí no campo, tá? Inclusive por meio de avião, por meio de drone, despejando esse material no campo, para que os inimigos naturais, que são aí, por exemplo, uma vespa que vai lá e parasita a lagarta, que é a broca da cana. Tá? A questão de inimigos naturais na cana é bem interessante. Então, eu vou deixar para vocês também, mais a título de curiosidade, quem tiver interesse, tem um vídeo no YouTube aí que eu achei, uma aula aí do professor Robson, com as pragas de cana, para que vocês conheçam um pouquinho mais. Tá? É mais algo complementar, tá? Para quem tiver interesse. E, pessoal, é isso. É isso que eu gostaria de passar para vocês, deixando uma mensagem, tá? Para quem não é da área da agricultura, não sabe disso. Para quem é, sabe que a agricultura não é uma ciência exata. Tá? Muitos fatores estão de forma simultânea influenciando no desenvolvimento das culturas e, consequentemente, na produtividade. E, portanto, o conhecimento técnico é fundamental. A experimentação no campo é fundamental para que cada vez nós tenhamos aí uma agricultura mais rentável, mais produtiva, com menos impacto ao ambiente, ou seja, mais sustentável. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Desculpem essa aula e esse vídeo tão extenso, tá? Mas eu gostaria de passar algumas informações a mais para vocês. Obrigado e até a próxima.